Bom, meus irmãos, boa tarde aos nossos irmãos encarnados que aqui se encontram, aos nossos irmãos desencarnados. É com muita alegria e muita satisfação de estarmos na tarde de hoje, tão abençoada, né? Independente do número de irmãos desencarnados que estejam aqui, mas com muita alegria, em nome da direção desta casa e principalmente da área da família, que propositalmente nos traz reflexões. Já nos reunimos no primeiro semestre. Esta casa tem um calendário de eventos, um calendário de atividades, e a área da família sempre propõe essa atividade extra, na qual também traz um esclarecimento. Até porque, meus irmãos, Jesus deixou 2 ensinamentos: amar ao próximo como a si mesmo, e o outro, instruí-vos. Instruí-vos em busca do conhecimento, em busca do seu auto-melhoramento. E, junto com essas lições do Cristo, essa casa sempre propõe essa abertura das portas que abrange a comunidade, que abrange também as reflexões atualmente atuais, que nos traz também a refletir sempre com o olhar da doutrina espírita. E agraciados assim com os nossos corações enaltecidos, gostaria de convidar todos vocês para que possamos juntos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao mentor espiritual desta casa, Dr. Frederico Rola, juntamente também com os nossos anjos de guarda. Agradecemos a Ti, Pai amado, Jesus, nosso Mestre, que amorosamente nos acalenta com os seus bálsamos de amor. Mas ainda com o pedinte, Senhor, ficamos a Ti, a todos os irmãos que não puderem estar conosco, a essas famílias, talvez desabrigadas, chorosas, muitas delas embanhadas em desespero. Esse amor produzido na tarde de hoje, por todos nós, tanto no plano espiritual quanto no plano material, possam chegar a todos. E assim, damos aberto os trabalhos na tarde de hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós também temos que perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Uma pequena mudança de protocolo, a gente sempre deixa de agradecer, a gente sempre agradece no finalzinho. Mas em virtude de algumas atividades, a nossa irmã Simone não conseguiria ficar, a gente quer agradecer imensamente pelo convite do Fernando, aceito, juntamente com a nossa irmã Simone e a nossa irmã Crema, mas também estendendo esse agradecimento imenso aos trabalhadores desta casa, principalmente a da família, mas todos aqueles que não conseguiram estar conosco, a direção da casa, que sempre propõe amorosamente estarmos juntos reunidos. Agora sim, com vocês, meus irmãos. Então a gente vai... Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. A gente agradece o convite aqui do Fernando, né, Fê? Estamos aqui hoje nessa tarde de domingo. A gente vai fazer a prece, a abertura, né, com a música. Mas, como sempre, a gente pede que a gente possa vibrar na psicosfera de Jesus, através do amor, da bondade, do entendimento, da misericórdia, e pedindo forças, né, diante da jornada terrena, para que a gente consiga realmente amar. Não é o amor de novela nem de filme, é o amor em movimento, de esforço, de tolerância, de perdão, de resiliência, né? E então que a gente consiga vibrar positivamente, todos, pela família, pelos nossos amigos, pelos nossos amigos, pelo nosso centro espírita. Cada um de nós aqui temos centros espíritas diferentes, que a gente possa vibrar com todos aqueles que são importantes para nós. Vamos lá, fluir.
amar. Aprende a ser a beleza de amar. Amado ser divino, na espiral da criação, acendendo, construindo, reformando o coração. Cresce a alma, cresce o ser, aprimora o teu viver, reforma o interior, pra deixar crescer o amor. A beleza do renascer se reflete na grandeza do amadurecer. Claro, tão claro, o fluir do ser. A vontade infinita de viver nas idas e vindas da vida, entre lágrimas e sorrisos, descendo tua subida, revela sentimentos descidos. Após jornada vencida, no encontro com Jesus, abandona a imagem sofrida e acende a própria luz. Claro, tão claro, o fluir do ser. A vontade infinita de viver. Essa música nós compusemos no festival Fórum de Arte Espírita, alguns anos atrás, no 10º. E como nós estávamos fazendo lá o CED, e no ano passado, né? E então nos veio através das vias intuitivas a seguinte mensagem, que é justamente para essa música que nós acabamos de cantar. Então diz assim: ó alma infinita, acende para a luz, lembra que tua jornada é desenhada por tuas escolhas. Não te detenhas nas sombras da dúvida, do medo e da culpa. Continua e trabalha, buscando elevar-se, ressignificando as etapas dolorosas que fazem parte da tua evolução. Tua escalada não se resume a uma encarnação. Aproveita as oportunidades que te são oferecidas e agradece cada etapa vencida. Olha e aprende, sempre observando ao teu redor, e levanta quem puderes estender a mão. Pois na roda da vida, uma hora estarás no alto e em outro buscando a subida. Jamais te julgues invencível ou esquecido, pois como aprendizes somos vulneráveis, porém sempre amparados e socorridos por Deus. Por ora, aprende, persevera, levanta e segue. Lembra que uma multidão de amigos te acompanha, torce e ora por ti. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós
vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja. Oh, 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 que assim seja. Agora sim, sobre a responsabilidade de trazermos para nós a informação, o tema, o esclarecimento e as orientações conosco. A doutora Janete Leone Vitorino, psicóloga, neuropsicóloga, e juntamente fazendo parte do quadro de tarefeiros do Grupo Espírita Caminho da Luz, ao grupo clínico desta casa, na qual fazem um trabalho de voluntariado no seu tempo, ajudando os nossos irmãos sem condições para um atendimento médico. Conosco, sobre o tema adultização infantil, conosco, nossa querida irmã Janete. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Que a boa espiritualidade do Pai. Que bom, né? Estar aqui no domingo à tarde, nessa casa de luz, nessa casa de bênçãos. Que bom tê-los aqui, cada um de vocês que chegou, cada um que depois vai retornar, e que a gente possa trazer, então, algum esclarecimento a respeito desse tema, que foi escolhido não por mim, mas por todo um conjunto de trabalhadores, assim, e pela relevância do tema. Então, vamos estar esclarecendo os conceitos do tema em si, na vida das crianças, das nossas crianças. Eu pretendo não me estender muito por conta do tempo que a gente vai dispensar para o debate, para essa roda de conversa, onde cada um que está aqui provavelmente ou tem crianças sob seus cuidados, ou convive, né? Ou tem netos, sobrinhos, e pensar um pouco sobre essa antecipação da infância que está acontecendo, principalmente em virtude do assédio das redes sociais. Né? Então, a adultização, o tema traz essa questão da antecipação. Antecipação não significa trazer antes, mas sim abreviar o tempo de infância. Né? A infância a gente considera que vai até 12, 13 anos. Depois as crianças entram na adolescência, entram na vida adulta e assim vai. Então, a antecipação da infância, a infância a gente poderia considerar a criança de 0 a 12 anos, tudo isso é infância. Na escola entra a educação infantil, entra o Fundamental 1, Fundamental 2, é nesse período aí. Então, o nosso encontro vai ser à luz da doutrina espírita. Lá no livro, o Livro dos Espíritos, esse aqui, tem várias questões, né? Da 379 a 385, a gente vai estar falando da infância. Por que precisa falar da infância? Porque a infância é um período importante. E é importante o espírito passar pelo período da infância. A gente poderia dizer por que tem que passar pela infância? Porque ele precisa dessa inocência da infância para ir se constituindo e tendo comportamentos e reações próprias da idade.
Aí o livro pergunta assim nessa questão. Eu fiz um resumo de todas as questões, porque eram diversas, então não tem necessidade de estar falando uma a uma. Mas a principal é assim, qual o objetivo do espírito passar pela infância? É um período de adaptação e de renovação moral. Enquanto a alma está mais maleável, sensível, pode receber melhores orientações. Isso significa que toda reação da criança, ela é propiciada de acordo com o que ela está vivendo, do corpo que ela está, do tempo de vivência dela. Então, ela não tem um espírito da idade que ela está. Esse espírito já vem de outras encarnações e de outros aprendizados, mas é preciso passar pelo momento da infância. Ela é fundamental no processo da evolução espiritual nossa. O espírito que anima um corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Sim. Sim, a criança que nasce, ela já vem com toda uma bagagem anterior àquele nascimento. Então, o espírito é o mesmo, o antigo, esse espírito que vem trazendo, e com experiências e grau de evolução próprio. O que difere é a expressão do corpo infantil. O corpo daquele tamanho que a criança está, a expressão vai ser mediante aquele estado que ela está, porque não está desenvolvido completamente as funções orgânicas, principalmente de inteligência, né? O cérebro não está completamente desenvolvido, outros órgãos não estão, os órgãos da inteligência, da memória, da atenção. Então, vai ser correspondente àquele período que ela está vivendo. E é necessário que seja assim. O espírito da criança pensa como criança quando encarnado? Não exatamente. Tem crianças que nos surpreendem, né? Na sua fala, no seu questionamento, nas suas argumentações. Mas o espírito precisa viver aquele momento da infância. Isso, o livro dos Espíritos, né, traz isso claramente, senão ele não precisaria, se a gente está falando de reencarnação e de várias situações, a gente não precisaria estar falando da infância. Mas é um período fundamental da nossa evolução ter passado por esse período. Por isso, o cuidado com a infância, tudo está sendo desenvolvido lá. Por isso que a gente está hoje falando desse tema tão importante que é a adultização. Antecipa-se a infância, ou seja, a infância deveria permear até 12, 13 anos e ela está trazendo as crianças estão sendo adultizadas muito cedo, estão sendo expostas a conteúdos muito cedos. Então, a adultização é um processo processo em que a criança assume comportamentos, responsabilidades e aparências que não são da data da idade que elas estão vivendo. É tudo antes do tempo natural. Então, a gente vê hoje, não é difícil você ir numa creche, numa educação infantil, e você vê meninas já com uma maquiagem, e meninos já com certos cortes de cabelos e roupas assim, já bem do estilo adulto. Isso é comum, a gente não vai lá no outro lado do mundo ver isso. Está aqui perto da gente. E aí a perda da infância. Brincar, imaginar e descobrir são substituídos por coisas dos adultos, como a pressa, o consumo e a aparência. A criança pequena já é exposta, tem que estar sempre arrumada, tem que ter uma aparência organizada, ela tem pressa, ela é exposta à pressa. A criança tem um tempo diferente, ela não precisa ter pressa. Nós somos um país hoje, um dos mais ansiosos do mundo, e a ansiedade já chega lá na tenra infância. A criança já está ansiosa. Por que a gente percebe a ansiedade? Já começa a roer a unha, bem curtinha, alguns casos passa a roer a unha do pé também, morde a roupa, né? Começa a morder a roupa, começa a se machucar de alguma forma, mas e a necessidade do consumo. Mãe, eu preciso disso, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, pai, eu quero isso. Faz listas do que deseja no dia da criança, no Natal. Isso não fecha muito, né? Como se não tivesse claro para essa criança quem é a figura de autoridade de pai e mãe e quem é ela nesse contexto de família.
porque ela está sendo exposta por esta família, por esse meio de comunicação, por essa via, a um conteúdo que não é adequado para a idade. E digo mais, os pais e cuidadores são os principais responsáveis por isso. Até a aparência, né, gente? A criança tem que estar com luxos. As causas modernas, a rede social. Nós que somos de uma certa faixa etária, a gente conheceu a internet muito mais tarde, né? Eu conheci com 30 anos. Bem madura, né? Com 30 anos eu tive meu primeiro computador. Estou com 62, então faz 32 anos que eu tenho acesso a isso. Então, as redes sociais, a mídia, a pressão familiar e a ausência de limites contribuem para o amadurecimento precoce. A criança amadurece antes. Tem crianças que trazem um discurso que não condiz com a idade. Uma certa fala com uma propriedade, com uma argumentação que não são daquela idade. São acostumadas também a serem, e no ambiente que elas estão, são expostas a isso. A falta de limite, porque como eu tive muito limite dos meus pais, eu fui muito podada, hoje meus filhos não precisam passar por isso. Eu tive muita falta lá, então meus filhos não vão passar por isso. Eu vou dar tudo que eu não tive. E isso traz uma quantidade imensa de ansiedade, porque nunca vai satisfazer esses desejos, nem os nossos, nem da criança. Então a ausência de limite está muito presente na criança, muito confundido também com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o TOD, transtorno opositor desafiador. Precisa encontrar um nome para essa falta de limite e a gente está lá para verificar isso. O amadurecimento precoce é o que mais prejudica. Botar uma criança em conteúdo digital, tendo que gravar, pais botam, né? Quanto mais seguidores, melhor. Gravar conteúdos, tutorial, né? De como se maquiar. Uma menina de 10 anos fazendo isso. Meninos, né? Com certos comportamentos também que não são da idade, abreviam essa infância e a criança fica tendo muito menos tempo de brincar, de fazer as coisas que são da idade. A criança precisa brincar. A ciência diz que uma criança não pode ter acesso à mídia antes dos 1000 dias de vida. O que são 1000 dias? Parece muita coisa, né? Mas são 3 anos. 3 anos de vida, essa criança não precisaria, até os 3 anos, ter nenhum contato com mídia nenhuma. E sim, contato visual, contato de abraço, de beijo, de carinho, de mostrar as coisas, de pontuar, nomear as coisas para ela ir aprendendo, e não de colocar ela em frente a uma tela, como foi muito comum no evento do Covid, né? Da Covid-19, as crianças ficaram expostas muito tempo às telas. Inclusive as que estavam na escola, que até a pré-escola foi feita online, em muitas questões aí, né? Então a exposição à tela é o principal motivo disso aí. O impacto, né? O impacto que a gente vai ter nas crianças. Hoje, criança muito pequena já está procurando atendimento psicológico. Isso não é uma coisa natural. Porque a criança até os 5 anos, ela não traz um comportamento, por exemplo, ansioso que precise de medicação. Ela vai externalizar o que o contexto traz para ela. Nós não podemos dizer que uma criança até 5 anos é ansiosa, ela é agitada, mas é da idade, é um reflexo do contexto. Ela não tem criança ansiosa até 5 anos. Se ela está roendo a unha, é porque algo está pressionando ela de uma tal forma que a forma que ela tem de se regular é roendo a unha. A forma de roer a unha é aquilo que conforta. Então, é preciso cuidar muito das nossas crianças de 0 a 5, muito. Depois com 6 já vai para o primeiro ano, a socialização secundária lá, tudo. Então, a insegurança, o que causa todo esse processo de adultização? Ansiedade, insegurança, porque se eu não estou bem arrumada, se eu vou ser taxada, se eu não estiver igual àquela,
igual aquele outro, a falta de espontaneidade, a criança passa a não ser mais ela mesma, ela tem que representar um papel. Surge quando a criança perde o direito de ser criança. Esse é o principal problema que a gente enfrenta. A criança perdendo o direito de ser criança através do contexto do adulto. Então a gente vê crianças pequenas utilizando salto alto, já tem salto alto para bebê. E se tem salto alto para bebê, é porque se vende, certo? Vende salto alto para bebê. Meninas pequenas, isso não é roupa, né, de meninas, ó. Né? Olha a exposição. Se vocês perceberem essa aqui, ó, né, essa roupinha dessa menina aqui, ela traz uma sensualidade nessa roupa, né? Aqui ela traz um andar, um jeito de agir que não é da criança. Ela não está à vontade. Uma criança como essa, ela não pode se sujar. Ela não pode pular numa poça de lama. Ela não pode correr na chuva. Porque ela está montada no personagem, ela está perfeita aos olhos da mãe, aos olhos do contexto que ela vive. Aquela outra ali está até com um brinquedinho com ela, mas com um salto alto. Eu sou criança, mas eu estou no salto. E aí o impacto espiritual, né? Vai ter um impacto espiritual. Se a infância é fundamental para a evolução espiritual, nossa, a infância é um período de maior maleabilidade moral do espírito. É onde ela está mais flexível, onde o espírito consegue ir se ajustando e evoluindo ali naquela tenra idade. Antecipar isso interfere no aprendizado do que foi feito lá no projeto reencarnatório. Foi feito um projeto, um plano de voltar como criança e a evoluir enquanto isso. Então, quando você está num contexto que não favorece isso, esse espírito sofre uma dificuldade na evolução dele. Ele vai retardar um pouco mais de tempo essa evolução. Se vocês olharem bem para essa criança aqui, ó, o olhar dessa criança é de uma criança feliz? Essa criança não... Ela tá ali, ó, como se fosse uma estátua, né? Como se fosse um personagem. Olha o brinco, o colar. A roupinha de tigresa. Igual a Mônica, né, Mônica? Tá com a roupinha de tigresa. Uma roupinha, mas a Mônica é adulta, né, Mônica? Olha só. E aquela fisionomia, assim, de adulta, né? De seriedade. Isso não é da criança. Onde é que está a espontaneidade? O batom vermelho, né? Nós temos uma sobrancelha ali bem cuidada. E essa outra aqui, então, vem do shopping, cheia de sacolas. Porque isso é lindo, né? Você ir no shopping, vão estar cheia de sacola, com esse chapéu, esse óculos. Não tem nada de infantil nessa menina, né? Até a roupa dela tem uma renda que não é tecido maleável, que a criança possa pular, né, fazer o que é da idade. Então isso interfere muito na evolução do espírito, porque não foi esse projeto feito. Então o papel da família nesse contexto todo, porque a família, quando a gente fala família, quem tem, como o William sempre diz, quem tem sob sua responsabilidade uma criança. Às vezes tem uma curatela, né, uma tutela, tem por adoção, ou é vó, ou é tia, que é alguém que sempre está em contato com a criança, inclusive nas escolas. O lar é a primeira escola. A família é a primeira professor da criança está lá na família. Pais são chamados a proteger, a orientar e a permitir o desenvolvimento natural dessa criança. Quando antecipa isso, sai o desenvolvimento natural e prejudica a evolução espiritual de cada um. O valor da infância, né, é um momento sagrado, em que o espírito se prepara para a vida adulta e deve ser vivido plenamente. Então, essa palavra sagrado significa uma coisa que deve ser cuidada com muito zelo. A infância é um período fundamental.
E nós sabemos que qualquer dificuldade que a gente teve lá na nossa infância, qualquer coisa que aconteceu lá, tanto positiva quanto negativa, vai refletir na nossa vida adulta. E vai refletir na nossa evolução espiritual na vida adulta. Então, por isso que Freud já dizia que todas as nossas situações lá da infância sempre vão refletir na vida adulta. Sempre. Nós vamos precisar estar volta e meia revisitando. Quem é que não revisita a infância de vez em quando? Quando vê um cheiro, né? Quando vê uma flor, quando vê uma comida, né? A gente revisita a nossa infância e a gente chama isso de memória afetiva. São coisas que a gente lembra e que trazem algum afeto junto. Mas também tem a parte negativa, né? Você não consegue, por exemplo, entrar no mar. Vai que lá na infância teve alguma situação com água, né? Tem coisas que ficam reservadas lá no nosso inconsciente que só vão surgir quando a situação aparece ou na vida adulta. O perigo da exposição digital. Por quê? Primeiramente, quem é que fornece a rede social, o telefone para a criança? Quem é que dá? Quem é que presenteia? Né? É o pai, é o tio, é o padrinho, é a avó, né? Vó boa, né? Vó açucarada, que dá um celular para cada um no Natal. E depois no ano seguinte renova a versão do aparelho. Então a internet, ela antecipa esses padrões de comportamento e de desejo. A gente passa a desejar coisas que a gente normalmente não ia querer ter. Você tenha 2, 3 bolsas, nós adultas, né? Você passa lá e vê uma bolsa e compra outra bolsa, para quê? Né? Tem coisas desnecessárias que a gente precisa avaliar. Imagina uma criança que está vendo isso, antecipando comportamentos que não são da idade. É preciso acompanhamento, orientação e constante desses pais responsáveis. Só que os pais estão tão ocupados em estar trabalhando fora de casa, a maioria deles, para estar promovendo para que não falte nada para essa criança, porque faltou muito para eles, que não deixam faltar nada. Mas daí também não tem essa presença tão efetiva, compensam com coisas. Eu me lembro que eu vinha do plantão, quando eu trabalhava, e o meu filho sempre perguntava, né? Trouxe uma coisinha para mim, mãe? Trouxe uma coisinha para mim? Eu trazia sempre. Aí meu psicólogo disse, não, ele só não está mais te vendo, ele só olha para tua mão. E era assim, ele só olhava para minha mão. Aí eu comecei sobre orientação, porque a gente também não sabe, eu não era psicóloga na época ainda. Aí eu comecei a dizer para ele, ó, isso aqui eu trouxe para você, mas é para compensar a minha ausência, que fique claro para ti. E foi diminuindo e fui, depois não trouxe mais e dava abraço e dava beijo, mas foi um processo que eu custei para entender, que no final ele já não me via mais, não era eu que ele queria, né? Era a coisinha, né? A coisinha que eu ia trazer. Então a gente precisa estar vendo como é que a gente está promovendo isso com os nossos filhos, né? Às vezes só vê a gente através de uma coisa, né? De algo que substitui algo que é insubstituível, que é a presença, o carinho, o afeto. Então é preciso acompanhamento e orientação constante dos pais responsáveis. Os pais precisam ver o que os filhos estão vendo lá. Tem programas que desligam o celular tal hora. Tem programas que vê exatamente o que a criança está vendo. E isso a maioria é gratuitos. Então é preciso, quem deu o celular para essa criança, também ter esse controle. Porque senão, depois tem grandes sustos, né? Tem pais que chegam no consultório muito assustados com o que a filha ou o filho foi capaz de fazer, né? E a importância dos limites, né? Nós tivemos limite na nossa infância, não tivemos? Coitada da minha mãe, 1,5 m ela tinha, né? Então ela só ameaçava. Como ela era muito pequenininha, eu saía correndo, ela não conseguia me alcançar, né? Porque eu sou muito ligeira. Aí eu voltava meio ressabiada assim. Mas daí ela esquecia. Minha mãe sempre muito boa, ela esquecia. Ela nunca foi bater na gente, nunca. Eu achava o máximo isso, mas dava medo. Ela dizia, eu te pego. Então esse limite é proteção. É comum a gente ver uma criança sem limite e ela dizer, eu acho que a minha mãe e meu pai não me amam.
Eles não olham a minha mochila, eles não veem se eu tenho tarefa, eles não se preocupam por saber se meu dia foi bom ou não. Não custa nada, gente, leva menos de 30 segundos você perguntar: como é que foi teu dia? Tem tarefa? Não tem tarefa? Como é que você tá? Como é que tu tá se sentindo? Isso aí os pais deviam entrar, isso deveria fazer parte da rotina. Então, o limite é proteção, ensina segurança, respeito e equilíbrio emocional. É preciso numa família ficar bem claro quem é a figura de autoridade. A criança precisa saber. Minha querida, tu sabe lá quem é que manda na tua casa? Sabe, né? Lá em casa também sabe. Lá em casa o meu tem 27, mas ele sabe que o meu não é não e nunca foi sim. Porque tem muitos nãos que viram sim. Né? Porque criança tem argumento, porque ele é um espírito muito evoluído, que já vem de outras encarnações, e ele vai. Mas mãe, mas pai, mas só mais 1 hora, mas só 30 minutos, depois eu vou, agora não. A gente sabe, né? Então, esse limite ele é muito necessário para a evolução das nossas crianças. Senão, o que pode acontecer? A síndrome do imperador. Tem crianças que chegam no consultório cheio de coisas, a gente vai ver, só tem isso aí, ó. Crianças que já mandam na família, tá? Já mandam e é a síndrome do imperador. Crianças que dizem: aonde é que vamos almoçar hoje? A criança decide. Nós precisamos trocar o carro, tá? Nós vamos trocar por aquele lá. Nós vamos na casa avó? Não, hoje nós vamos no shopping. E pronto. E chega e diz para a mãe assim, ó: isso não é verdade, sua mentirosa. Oh, na minha frente. Ai, que vontade. Ai, que vontade. Aí a gente diz: o teu filho não tem claro quem manda em casa, quem tem essa figura. E também porque os pais não deixaram claro, né? A culpa não é da criança que está em desenvolvimento. É dos pais que não deixaram isso bem claro. Igual aquela figurinha que passa, certa ou errada, eu tô certa. Né? Isso tem que ficar bem claro. Como resgatar essa infância? Conversar, né, gente? Vamos conversar. Teus pais conversam contigo bastante? Eles te deram R$10 para ti, tudo sim aqui, né? Molhar a tua mão lá bonito. Resgatar o diálogo, reduzir os excessos, né? Filtrar conteúdos e incentivar a espiritualidade no lar. Reduzir os excessos. Tudo que é excesso faz mal. Amor em excesso faz mal. Água em excesso faz mal. Então, tudo que é excesso faz mal. Nós temos que ter um limite, temos que ter um equilíbrio nas coisas. Filtrar esses conteúdos, porque tem como filtrar. Tem programas que filtram isso e você só pode permitir certas coisas que a criança possa ver. E o tempo, né? Chega 21 horas, pronto, encerrou, acabou, mãe. Não tem conversa, né? Não tem conversa, não tem... Essa hora encerrou e deixa bem claro, amanhã é outro dia, né? Amanhã a gente vai, na volta a gente compra, aquela história. E a incentivar a espiritualidade no lar, e isso, a gente vê aqui a nossa evangelização, cada vez tem mais crianças, né, William? Né, Elisandra? Muita criança chegando. Não tem como uma criança se perder quando ela é criada dentro de uma doutrina. Tem um padre uma vez que disse assim, ó: a mãe que leva a criança numa doutrina, ela nunca vai buscar lá no presídio. Isso é muito difícil de acontecer. Não vou dizer que não aconteça, que pode ser, né? Mas é incentivar uma criança a conhecer que existe Deus, que existe algo maior aqui, que criou isso tudo, que a gente acredita que vai nos ajudar. Isso é papel dos pais, dos cuidadores. E isso ajuda muito, né? A missão, então, dos pais, dos educadores é ajudar esse espírito a florescer, né? Não é competir, é ensinar o valor do amor e da simplicidade que é uma criança. A criança tem uma ingenuidade, ela tem uma pureza que a gente nunca devia permitir que isso não acontecesse. Né? Mas a criança é exposta a alguns conteúdos, algumas pessoas, algumas situações onde ela perde esse brilho do olhar da criança, daquela inocência de viver cada fase na fase que é para ser mesmo.
reflexão final para a gente estar pensando. Cada criança traz em si um recomeço da humanidade. Deixemos que ela viva o tempo que lhe pertence. Então ela está evoluindo também como espírito. Então a gente precisa permitir que ela viva cada fase para que esse espírito possa chegar na vida adulta e consiga, de alguma forma, dar conta do que ele veio fazer aqui. Um pouco disso, né? Porque a gente vai reencarnar muitas vezes ainda. Mas fazer com que essa criança possa, então, de alguma forma, estar sendo amparada nesse meio que ela está, na medida do possível, que esteja ao nosso alcance, para que ela possa evoluir no tempo que ela está aqui com a gente. Então, eu agradeço imensamente, a gente finaliza, porque o tempo maior para esse nosso encontro, o segundo encontro da família, é proporcionar essa roda de conversa a respeito de como cada um está vendo isso na sua criança lá de casa, como é que está sendo os exageros, como é que estão sendo os controles dos meios, das mídias, e como a gente vai estar ajudando de alguma forma, e o que vocês vão levar de conhecimento daqui para a rotina de vocês, para a casa de vocês. Que possamos preservar o que é sagrado da infância e compreender que amor e exemplo educam mais do que palavras, porque os pais são os maiores exemplos. Se você não deixa isso claro como um exemplo efetivo, os nossos filhos vão ter escolhas semelhantes ao que eles têm de referência. Isso a gente está falando de profissão, está falando de relacionamentos, então a gente precisa ter um bom... apresentar para essa criança o que é adequado no nosso ponto de vista, para que no momento que ela consiga fazer as escolhas dela, ela possa também ter na gente conteúdos que possam trazer escolhas benéficas a ela. É muito comum nós vermos escolhas semelhantes ao modelo de pai e de mãe que algumas mulheres e homens têm. A gente precisa cuidar muito disso, de sermos as melhores referências para os nossos filhos estarem, então, contribuindo. Então, um grande abraço meu para vocês. O pessoal da música já chega, eles são assim, ó. Eu não sei nem por que foram. Fosse ensaiar, né, Fernando? Ah, tá. Não sabes cantar ainda. Então, gente, nós encerramos essa primeira parte da exposição do conteúdo e vamos ter o William já vai estar aqui vai ter música, né, William, agora, e depois a gente então vai conversar sobre esse tema e trazer tudo que vocês têm de dúvida. Perguntem ao especialista, né, que a gente vai estar aqui. Muito obrigada, viu, de coração. Que assim seja. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto aqui dentro do coração. Vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorindo
uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Me ajudem, vai! Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. E esse coral lindo, vai! Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. E agora?